Fala, família Tricolor, sejam todos muito bem-vindos ao canal Quintal Tricolor. Me chamo Gabriel Neves e a gente vai estar aqui hoje para falar muito com vocês sobre esse jogão entre Fortaleza e Fluminense pela Copa do Brasil. A gente vai falar sobre escalação, transmissão, vamos falar também sobre novidades na lista de relacionados desse forte Fluminense que já chegou a Fortaleza. Vamos falar também um pouco sobre o momento que atravessam as duas equipes e claro que a gente vai trazer muita informação referente a esse jogo que pode já garantir uma boa vantagem para o Fluminense no jogo de volta aqui no Maracanã, somente no mês que vem, que é o jogo de volta da Copa do Brasil. Então a gente vai falar bastante coisa, mas não esquece, você que está me assistindo agora, muito boa noite, caso você esteja assistindo esse vídeo pela manhã ou pela tarde do dia seguinte, seja muito bem-vindo. Esse aqui é o Quintal Tricolor, o canal de um torcedor que fala com outros torcedores apaixonados pelo nosso Fluminense. Então sempre dá aquele apoio pra gente, curtindo. Caso não seja inscrito, se inscreva no canal Quintal Tricolor, dá esse voto de confiança pra gente, que é muito importante a sua colaboração e eu tenho certeza que eu não vou te desapontar, vou sempre estar trazendo notícias atualizadas sobre o nosso Flusão. É importante também você seguir a gente lá no Instagram, @Quintal Tricolor, que a gente traz muitas informações por lá também e lá em tempo real. Saiu notícia nova, saiu notícia interessante, a gente traz para vocês e a gente sempre vai estar atualizando com muita informação boa. Então segue a gente por lá também no @Quintal Tricolor no Instagram. Então vamos falar bastante sobre Fortaleza e Fluminense, Fluminense e Fortaleza. Vamos começar falando sobre a transmissão. A transmissão dessa partida vai acontecer de forma exclusiva na Amazon. A Amazon é afiliada da Globo e esse jogo foi o escolhido pela Amazon para ser o jogo que seria exclusivo deles. Então, caso todos queiram assistir essa partida, vocês têm como assistir de forma gratuita, entrando lá na plataforma da Amazon. Lá vocês vão ter que se cadastrar, normal. Cadastrou, coloca lá que você quer exercer o seu direito de 30 dias grátis e você vai conseguir estar assistindo a partida do Fluminense pela Copa do Brasil. Falando sobre arbitragem, quem vai ser o cara do apito nessa partida, que já foi falado várias vezes durante essa semana, vai ser o Rafael Claus, que é um árbitro que a torcida do Fluminense não gosta muito, porque nos atrapalha e atrapalha bastante. O retrospecto do Fluminense, quando joga as partidas que são arbitradas por Rafael Claus, é muito negativo, mas eu acho que isso não vai influenciar na partida diante do Fortaleza. Em 27 partidas que o Fluminense atuou com a arbitragem de Rafael Claus, o Fluminense conseguiu apenas 6 vitórias, o que é um número bem baixo se a gente for pegar o todo que foi a quantidade de partidas em que o Fluminense disputou sobre a arbitragem desde rapaz, que nos traz muita dor de cabeça. Então a arbitragem ficou por conta dele e a transmissão da partida, como eu já falei, é lá no Amazon Prime. E agora a gente vai falar bastante sobre escalação, sobre lista de relacionados. O John Kennedy voltou a ser opção do Fluminense no elenco principal, ele que vinha atuando bastante lá pelo nosso elenco sub-20 e sub-23, para recuperar a melhor forma física, recuperar noções, tempo de bola, tudo mais. Então o John Kennedy, que estava servindo as equipes sub-20 e sub-23 do Fluminense, agora vai estar fazendo parte da equipe principal do nosso tricolor, porque o Alan, sim, Alan, cria de Xerém, que é cidadão chinês, meu compadre, o Alan tá internacional, parceiro. O Fluminense não conseguiu receber a documentação a tempo e inscrever Alan na Copa do Brasil, por isso essa vaga que seria do Alan vai ser do John Kennedy no nosso banco de reserva e quem sabe não consiga uma oportunidade, até porque alguém precisa revezar com o Germancano, porque jogo meio de semana e final de semana, uma hora o argentino vai arrebentar e tudo que eu não quero é que o Cano arrebente da forma negativa. Se o Cano arrebentar, destruindo as partidas, metendo gol como ele vem fazendo, show de bola. Agora, contusão não, hein, Germancano? Vamos se policiar. Alô, diretoria! Bota o John Kennedy pra jogar
entrar alguns minutos ali para dar uma aliviada pro Germancano, que o cara tá merecendo uma folguinha também. Vamos dar um descanso pro cara. Então o John Kennedy pode ser a opção caso o Germancano não possa atuar, ou caso o Germancano precise sair um pouco antes nas partidas para dar uma aliviada na musculatura, dar uma relaxada, levantar a perninha, aquele aquecimento bom ali, aquele alongamento, piscina com gelo e o Germancano fica 100% de novo. Então, John Kennedy pode estar sendo opção caso o Germancano não possa atuar durante toda a partida. E agora falando um pouquinho sobre escalação, existia uma dúvida muito grande por conta de Samuel Xavier, mas a princípio tá tudo 100% com o cara. E a escalação do Fluminense não deve sofrer muitas alterações referente ao que já vem acontecendo dentro desse campeonato brasileiro e também da Copa do Brasil. O Fluminense deve mandar a campo uma equipe já bem conhecida, uma equipe que todos gostamos de estar assistindo, porque é a escalação que o Fernando Diniz conseguiu fazer o Fluminense jogar mais futebol e trazer os resultados. Então a escalação que todo mundo já conhece é Fábio no gol, Caio Paulista pelo lado esquerdo, Manuel e Nino na zaga, Samuel Xavier pelo lado direito. No meio de campo teremos o Nonato, André e Paulo Henrique Ganso. Pelos lados de campo, Matheus Martins e John Arias, e o nosso centroavante é o Germancano. Esse jogo contra o Fortaleza acontece lá no Castelão, é a primeira partida, acontece lá no Castelão amanhã às 8h30. Amanhã para quem está me assistindo aqui agora, nesse exato momento, no dia 27. Se você está me assistindo no dia 28, que é o dia da partida, você está me assistindo hoje. Então a partida é hoje, meu pai. Agora, se você me assistiu ontem, a partida é amanhã. Entendeu? Pegou? Deu para entender mais ou menos? Então é isso aí. Então essa é a escalação do Fluminense. Treinador Fernando Diniz. Nesse jogo ele não está suspenso. Ele não vai poder estar à beira do campo no jogo contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro, só na segunda-feira. A escalação do Fortaleza. O Fortaleza atravessa um momento horrível no Campeonato Brasileiro. O Fortaleza precisa de uma arrancada muito boa para sair da zona de rebaixamento. Então a gente vai passar a provável escalação do Fortaleza. Boeck no gol, Capixaba, Tite, Benevenuto e Brits. No meio de campo, Lucas Crispim, Jussá e Ronald. Esse Ronald, bom jogador. Moisés, Romarinho e Romero. É, o Romarinho, aquele Romarinho, lembra? Fla-Flu, Copa do Brasil não, Sul-Americana, Abel Braga, bota o Romarinho, virada dos caras, não gostei nem de lembrar muito disso. E o técnico deles é o Vojvoda. Vojvoda é bom treinador, mas esse ano não tá acertando nada no Fortaleza. Fez uma campanha bacana para a primeira Libertadores dos caras, mas poderia tá fazendo uma campanhazinha melhor no Campeonato Brasileiro. Eu gosto do Fortaleza, não tenho nada contra não. E o melhor do Fluminense jogar contra o Fortaleza é que a gente sempre ganha deles fora. Então amanhã a gente já pode estar esperando uma boa vitória do Fluminense. Se eu pudesse dar um palpite, esse palpite fosse se concretizar, eu aposto em um 2x0 Flusão. 2x0 Fluminense, jogo fora de casa. A torcida dos caras deve comparecer, não acredito que em grande número, mas deve comparecer sim lá no Castelão. Então eu acredito em um 2x0 Fluminense. Gol de Germancano e Manuel. Manuel tem que meter o gol dele, que agora saiu o gol do Manuel, é gol do Cruel, parceiro. O Manuel tá arrebentando também nessa temporada e tá me surpreendendo muito, porque a gente vinha tendo uma zaga com Nino e David Braz que foi muito importante no Campeonato Carioca. David Braz teve o problema dele de contusão, um pouco antes de se contundir, já vinha sendo um pouco contestado também, depois que acabou o Campeonato Carioca. Manuel assume muito bem a zaga e faz a gente esquecer que o David Braz está contundido e que o David Braz não está podendo atuar, porque o Manuel supriu a falta de David Braz muito bem. Outro jogador que vem suprindo falta de uma pessoa que nos deixou é o Matheus Martins. Eu não canso de falar isso nos vídeos e nas lives. Matheus Martins tem surpreendido muito porque ele não fez o nível de atuação do Fluminense cair com a saída de Luiz Henrique. Inclusive, eu acho que em alguns momentos ele até eleva o nível da atuação do Fluminense, como foi no nosso último jogo, onde ele entrou, mudou a partida e a partir dele o Fluminense conseguiu encontrar os gols e sair com a vitória diante do Bragantino no Campeonato Brasileiro.
Então eu espero sim uma boa vitória do Fluminense amanhã contra o Fortaleza, que é o mandante da partida, como eu já falei, joga lá na Arena Castelão. E o Fluminense, para essa partida, tem que entrar ligado, tem que entrar com muita vontade de vencer, tem que entrar porque o Fluminense, cara, no início da temporada, eu já falei em uma outra live, o Fluminense eu não colocava o título da Copa do Brasil como algo prioritário para o Fluminense. Eu acho que no início da temporada avançar de fase na Libertadores, chegar o mais longe possível na Libertadores, era algo bem real pra gente, algo bem real pro time que o Fluminense montou para essa temporada. Então eu não esperava que nesse atual momento a gente ainda fosse estar disputando com tanta vantagem um título de Copa do Brasil. E sim, a Copa do Brasil virou uma das prioridades do Fluminense dentro dessa temporada e o Fluminense pode sim buscar esse título porque o chaveamento nos ajudou bastante, porque o time mais forte dessa Copa do Brasil e talvez até do próprio Campeonato Brasileiro, não tem como a gente negar que é o time do nosso inimigo, até porque o Palmeiras já caiu na Copa do Brasil. E, cara, o Fluminense tem um retrospecto recente muito bom contra o nosso inimigo. E se tem um jogo onde nós enfrentamos eles e temos uma vantagem absurda, são em finais. Então o Fluminense caiu em um chaveamento muito bom da Copa do Brasil. E caso o Fluminense vá enfrentar o nosso arquirrival, o time da Lagoa, o Império do Mal, ou seja lá qual for o adjetivo ruim que você use para falar mal desse time horroroso, horrível, é em uma final, cara. Então, o Fluminense pode estar avançando essa final, jogando primeiro contra o Fortaleza e depois contra o Corinthians, ou quem passar no próximo jogo, né? O Fluminense pode estar enfrentando o nosso arquirrival somente em uma possível final de Copa do Brasil, que é onde nós temos mais chances de trazer essa vitória e esse título para as Laranjeiras. Então, caso o Fluminense avance contra o Fortaleza, enfrenta ou Corinthians ou Atlético Goianiense. E, cara, são dois times que é bem possível essa classificação também. Claro que primeiro a gente tem que lembrar que tem que enfrentar o Fortaleza. Ah, mas o Fortaleza briga para não cair no Brasileiro, irmão. Eu não quero saber se eles brigam para não cair no Brasileiro. Vai entrar em campo 11 contra 11. Na hora que entra em campo não tem Campeonato Brasileiro em jogo. Então o Fluminense tem que entrar ligado sim para conseguir essa vitória diante do Fortaleza. Aí, cara, a chave do Fluminense ficou muito boa. E do outro lado tem São Paulo e América Mineiro ou o Império do Mal e Atlético Paranaense. Contra o São Paulo, eu acho que o Fluminense tem uma vantagem porque o elenco do Fluminense está muito entrosado. Contra o América, nem se fala, o América, assim como o Fortaleza, está com uma situação terrível no Campeonato Brasileiro. E o Atlético Paranaense é um time que preocupa mais, ao meu ver, porque eles têm o fator casa que conta muito. Jogar contra eles lá é sempre uma dor de cabeça, apesar de que o Fluminense consegue alguns bons resultados jogando fora contra o Atlético Paranaense. Mas, cara, eu tô muito confiante nessa Copa do Brasil. Mas, como eu disse, o Fluminense tem que entrar ligado e muito ligado, principalmente nesse primeiro jogo contra o Fortaleza, que é pra construir a vantagem lá, trazer o jogo tranquilo pro Maracanã, pra gente fazer aquela festa absurda que a nossa torcida sempre faz e continuará fazendo. Então, essas são as informações da Copa do Brasil, que já começam as partidas no dia de hoje. Vale lembrar que o Império do Mal vai jogar logo mais contra o Atlético Paranaense, jogo às 21h30. Então, o Império do Mal joga hoje. E também Atlético Goianiense e Corinthians, que podem ser os nossos possíveis rivais numa, quem sabe, semifinal pro Flusão. E eu tô confiante, a gente vai avançar para essa semifinal, vamos avançar para a final e vamos trazer esse título para as Laranjeiras, o bicampeonato da Copa do Brasil e quem sabe o penta no Brasileiro. Eu tô mais confiante na Copa do Brasil, mas o Brasileiro é uma possibilidade possível. Então, rapaziada, muito obrigado por ter me acompanhado até agora. Se você tá me assistindo só no dia 28, seja bem-vindo, hein? Não esquece, se inscreve aí no Quintal Tricolor, dá essa força pra gente. Curte, compartilha pra gente estar alcançando cada vez um número maior de torcedores do Fluminense. E o céu é o limite pro nosso Flusão. Saudações tricolores. Tem live de pós-jogo, hein? Tamo junto, família.